Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil. Na edição de hoje falamos sobre o trabalho voluntário e profissional no terceiro setor. Afinal, o nosso país já tem se destacado internacionalmente por ter uma das populações com maior adesão ao voluntariado. Além disso, o mercado profissional também das entidades sem fins econômicos, sem fins lucrativos, tem crescido muito e gerado muitos empregos. Agora, quais são os cuidados que nós, cidadãos, ou que as próprias organizações do terceiro setor devem tomar para que esse trabalho possa ocorrer dentro da legalidade, sem gerar nenhum tipo de complicação futura? Esse é o tema do nosso programa de hoje, trazendo algumas dicas muito importantes para você. Falaremos, por exemplo, sobre voluntariado infanto-juvenil, como ocorre, por exemplo, o voluntariado no setor público, entre outros assuntos. Nós recebemos aqui nos estúdios da Boa Vontade TV a doutora Lúcia Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua secção em São Paulo. E ela vai compartilhar com a gente esclarecimentos e orientações muito importantes a respeito desse assunto. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pela doutora estar novamente aqui nos estúdios conosco, falando sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Eu é que agradeço o convite, já não é de hoje, fazem anos que eu frequento aqui os estúdios da LBV, eu acompanho as atividades, a gente tem uma relação bastante próxima com a organização. Eu agradeço mais uma vez o convite. Nós agradecemos também. Bom, e para começar, eu queria que a doutora contasse, então, algumas dicas. Quais são as principais precauções para quem está acompanhando, por exemplo, e tem interesse em se tornar voluntário numa entidade filantrópica? Que tipo de cuidado a pessoa deve tomar para que tanto ela quanto a própria organização não venha a ter nenhum tipo de problema no futuro? Bom, a primeira condição para que um voluntário ele busque prestar esse serviço, porque na verdade é um serviço. Trabalho é um sentido amplo, mas ele está prestando um serviço. De que forma? De forma gratuita, de forma voluntária. Ele primeiro precisa frequentar a organização, ele precisa gostar da causa, ele precisa se identificar com as ações que aquela entidade desenvolve e também observar a seriedade com que agem todos os dirigentes dentro daquela organização. Quando a organização já está bastante estruturada, ela costuma implementar programas de voluntariado claro lá dentro. Que o voluntário é uma pessoa que está com disposição, está com amor, quer se dedicar e quer fazer a diferença. Ele quer contribuir, ele quer doar o que ele tem de melhor. Então, a entidade tendo com clareza uma área ou várias áreas dentro da entidade que ela pode absorver aquele serviço voluntário, ele normalmente vai passar por entrevista, por uma triagem, ele vai dizer o que gosta de fazer, ele gosta de lidar com crianças, ele gosta de lidar com idosos, ele quer fazer uma atividade, por exemplo, numa biblioteca, encapar livros, catalogar livros, quer dizer, as atividades voluntárias são as mais diversas. Bom, a doutora fala, inclusive, também como gestora do terceiro setor, tem essa experiência dos dois lados, né? Não só como profissional que presta serviço às entidades. Assim, como gestor e também como profissional que presta serviço jurídico para as organizações sem fins lucrativos. Então, voltando à questão da segurança, a segurança é dos dois lados. Ele, porque ele precisa saber a quem ele se liga, para quem ele vai doar o precioso tempo dele. Voluntário é uma pessoa que não fica o dia inteiro, nem 24 horas em torno da causa, porque ele tem vida própria. Então ele tem família, ele tem lazer, ele tem atividades profissionais eventualmente, se não tão intensas, menos intensas, ele tem o tempo dele. Mas ele pode destinar uma parte desse tempo, 1, 2, 3 vezes por semana, para doar esse trabalho dele para uma organização. Em contrapartida, a organização ela deve ter cautelas, sim. Por quê? Porque ela precisa assinar um termo com este voluntário de adesão. Se isso não acontece, que tipo de risco, por exemplo, pode aparecer para essa entidade? Você pode estar se deparando, de repente, com um voluntário que, na verdade, não estava interessado em ajudar. Ele estava interessado em promover, eventualmente, futuramente, uma ação trabalhista, dizendo que tinha vínculo com a organização. Então, essa lei ela não é tão antiga, ela é de 98. Ela traz uma garantia formal, no papel, bastante boa, tanto para a entidade como para o voluntário. Do que, assinando aquele termo de adesão,
está claro que ele é um voluntário, ele não é um empregado da organização. E isso faz muita diferença. Agora, o que muda dentro de um serviço voluntário de um trabalho remunerado, por exemplo? Quais são ali os critérios que as entidades, os próprios cidadãos devem ficar atentos, os limites que a legislação impõe para que esse voluntário possa atuar sem gerar mesmo nenhum tipo de vínculo empregatício com aquela organização que ele pretende colaborar? Olha, é muito interessante essa distinção e fica até às vezes difícil para a gente explicar para as pessoas que são leigas, mas eu vou tentar. O direito do trabalho, o que é que ele busca? Ele busca o contrato realidade, que a gente chama. O que é a realidade? Eu sou empregador, seja com finalidade de lucro ou não, como as entidades. Eu vou me utilizar da sua energia e força de trabalho, você que é meu empregado. Em contrapartida, eu vou te remunerar. Eu vou pagar pela sua energia e força de trabalho. E eu conduzo a sua energia e força de trabalho. Porque você tem pessoalidade, só pode ser você prestando serviço. Você não tem eventualidade, quer dizer, não adianta você vir hoje e vir daqui um mês. Isto tem um custo. Este é o verdadeiro empregado da organização. O voluntário, por sua vez, dependendo do tamanho da estrutura da organização, ela tem regras claras para a atividade desse voluntário, que também tem horário, veja, que também tem dias certos para trabalhar, que também muitas vezes usa uniforme. Se é num hospital, por exemplo. Por exemplo, tem uma certa subordinação hierárquica, porque tem uma chefia daquele voluntariado. Até agora está tudo igual. Está parecido com o empregado, não está? Mas ele não tem remuneração. Não existe a condição onerosidade, ninguém está pagando por aquela energia e força de trabalho ou de serviço. Vamos usar a palavra serviço por conta da lei do voluntariado. Ele está doando, é diferente. Eu não tenho a contrapartida financeira por aquela energia e força de trabalho, embora ele siga um programa. Então, o importante mesmo é ter o termo de adesão, porque não há uma grande diferença entre um trabalho e outro, né? A não ser, claro, a intensidade, o nível de dedicação que a pessoa tem que acaba se modificando. É diferente, porque num trabalho formal, você tem metas a cumprir, existem exigências claras de uma relação de emprego. É diferente. Agora, como hoje tudo se profissionaliza, até o voluntário está se profissionalizando, diante de tantos requisitos para que ele funcione legal, porque também não adianta você ter um voluntário que chega lá e não vai contribuir. Não está comprometido. Não, sem compromisso, não. E a gente sugere, inclusive, às organizações que façam e renovem a cada 6 meses. A cada 6 meses? A cada 6 meses, se possível, os seus termos de adesão com o seu corpo de voluntariado, que a gente chama de gestão de contratos, que na verdade aquilo é um contrato, é um termo de adesão onde o voluntário assina. Bom, tem muitos cuidados mesmo que precisam ser tomados e a gente continua a falar sobre eles no próximo bloco. Como é, por exemplo, o trabalho voluntário de contadores, advogados que de repente passam a assumir responsabilidades aí nessa área da gestão da entidade. E mais, será que crianças e jovens podem ser desde cedo também voluntários com uma atividade educativa? Quais são os cuidados que as entidades devem tomar e os pais também, as suas famílias? Esses são alguns dos assuntos que nós abordaremos no próximo bloco. No programa de hoje conversamos com a doutora Lúcia Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e já volta.